as coisas direitinho, não, e todo mundo já sabe por que eu estou aqui. Porque os outros expositores não puderam vir. Então, quando não tem ninguém para vir, aí sou eu que venho. Eu sou uma espécie de quebra-galho, assim, só, né? Só venho assim, só quando é preciso, tá bom? Bom, nós vamos falar das preces pagas, dom de curar e os vendilhões expulsos do templo. Temos 3 etapas, vamos ver se a gente consegue equacionar de uma forma em que a gente possa falar de todos. Hoje, curiosamente, tive uma reuniãozinha por volta de 11 horas, um outro grupo que eu trabalho, e nós falamos justamente sobre os vendilhões expulsos do templo, aquela coisa da energia de Jesus, aquela coisa que ficou gravado. E aí nós lembramos o seguinte, que ali tem um marketing muito interessante, porque a gente não consegue imaginar Jesus dando chicotada, derrubando, quebrando, arrebentando, xingando, não dá para imaginar isso, não é mesmo? Mas obviamente tem um marketing forte, porque a possibilidade moral do Cristo, né? A força moral que ele tinha, era um negócio assim que vai falar com você. Se você está falando alguma coisa que não condiz com o que ele precisa falar, o simples fato dele falar o que é real já abala a gente, né? Porque ele tem uma autoridade moral sem tamanho, não é mesmo? Vejam quantas pessoas passaram por ele e quantas pessoas o amaram, mas também quantas pessoas o odiaram. Lembra os fariseus que, nossa, queria pegar ele pelo pescoço, mas não faziam isso porque não era possível, não é? Eles não podiam fazer isso na frente dos outros. Então eles foram conspirando. Mas a ideia é pensar o seguinte, por que Jesus lançou essa coisa forte e ficou gravado no Evangelho que está com a gente até hoje? Porque se a gente pensar bem, todas as categorias religiosas que seguem Jesus e leem o Evangelho vão se deparar com esse texto. E eu tenho quase certeza que todos eles se perguntam, em algum momento, se não estão passando dos limites. Porque a minha ideia sobre isso é o seguinte, Jesus sabia do Primeiro Testamento tudo o que os fariseus sabiam. E muito mais do que eles, obviamente que ele sabia, não é? E todo mundo já ouviu falar da tal 10ª parte, que é o dízimo, não é? E para que servia o dízimo? Que era para sustentar a casa religiosa, a manutenção, as coisas que a casa precisa. Por isso que as pessoas pagavam o dízimo. Mas depois você percebe que eles começam a lidar com uma coisa estranha, que eles começavam a vender animais, porque tinha que oferecer no templo, por conta de uma cura ou de um pedido de cura. Veja a associação das coisas. Mas Jesus ficou indignado com isso. Por que ele ficou indignado? Porque eles começaram a negociar e provavelmente, talvez alguém mais entendido possa falar melhor, mas provavelmente a localização daqueles vendedores eram de acordo com o que eles podiam pagar pelo ponto que eles tinham, né? Talvez quanto mais perto do templo era mais caro, porque mais longe do templo, não é? E aí eu fico pensando, meu Deus do céu! Então eles estavam loteando a parte de fora do templo para que as pessoas vendessem esses animaizinhos e essas coisas para as pessoas poderem oferecer no templo. Olha só que interessante. Eu me lembro uma passagenzinha apócrifa de Jesus, quer dizer, que não está no Evangelho, que o Pedro estava com um problema com a sogra. Diz que a sogra do Pedro estava muito doente, ninguém conseguia nada com ela. E o Pedro estava se esforçando para tentar conseguir o que o sacerdote lá, o que o rabino tinha falado, que ele precisava oferecer aos deuses para ver se a sogra curasse. E era uma coisa muito grande para ele na época, era um animal de médio porte, me parece, não sei, o grande porte, e ele não tinha condições de comprar. Então ele ficou assim, embaraçado com aquilo um tempão, antes um pouquinho de conhecer Jesus, e aí ele conseguiu com algum dos sacerdotes que ele podia oferecer um lote de cereal, trigo, alguma coisa assim associada a alimento. E ele foi lá e fez um esforço e comprou lá um saco de farinha ou de trigo ou de alguma coisa para poder oferecer no templo, em virtude da cura da sogra. Olha só que interessante, não é? Bom, então eles já tinham a 10ª parte. E de onde que veio essa 10ª parte? Essa 10ª parte veio de uma coisa que os judeus tinham, que era o tal pão da vergonha. Já ouviram falar do pão da vergonha? Ah, esse pão da vergonha é interessante. Por que é interessante? Só eu sei disso porque eu convivo muito com judeu, eles falam para mim essas coisas, viu?
pão da vergonha é o seguinte, para o judeu é uma vergonha muito grande receber alguma coisa sem uma contrapartida. Então, o que eles fizeram? No início, Moisés determinou nas leis mosaicas que eles tinham que reservar 1/10 parte do terreno deles ao redor, nas cercanias, não, nas divisas. Quer dizer, sei lá, cultivou e recebeu lá no cultivo 100 toneladas. Então, eles tinham que calcular mais ou menos e deixar sem colher 1/10 parte ao redor do terreno. Da fazenda, do sítio, do lote, enfim. Porque os agricultores que tivessem tido problemas com a sua plantação, com a sua lavoura, não passariam fome, porque eles tinham autorização de ir, mas eles tinham que colher isso. Eles não podiam chegar lá e pegar o saco de farinha, de coisa e levar embora. Eles tinham que colher para levar. Então, é o tal pão da vergonha, porque se eles dessem já colhido, tudo armazenadinho, tudo direitinho, seria o tal pão da vergonha. Então, eles tinham que oferecer a colher, eles tinham que colher aquilo para poder se servir daquilo. Então, a 10ª parte surgiu daí, quer dizer, eles tinham que reservar uma parte para aqueles que tivessem tido problemas com a sua plantação. Que também devia ser muito comum, né? Hoje em dia ainda tem, imagine lá atrás, 2000 anos, né? Coisas de praga, chuva, falta de chuva, essas coisas que podem acontecer numa plantação. Então, era daí que surgiu o dízimo. E depois foi sendo transformado, porque depois teve as cidades, as pessoas não trabalhavam, algumas pessoas não trabalhavam mais no campo, trabalhavam no comércio, e aí era a 10ª parte do que ganhavam. E Jesus sabia disso com toda a profundidade. E deve ter pensado, falou, meu Deus do céu, mas já dá a 10ª parte, por que eles estão fazendo isso a mais? É um excesso de... É um exagero, porque já existia uma forma do templo se suprir do que ele precisasse. Já existia uma forma, não é? Agora vamos sair de lá e vamos vir para o século XVIII com Kardec. E a recomendação do Kardec era que a doutrina espírita fosse divulgada, fosse ampliada, fosse difundida em pequenas casas. E por quê? Para que as próprias pessoas da casa pudessem suprir a necessidade da casa. Então, uma continha de luz, uma água, seria pequenininho, fracionado em quantidade, ficaria uma coisa pequenininha para que não necessitasse de pedir recurso para o público que está chegando. Então, uma das ideias do Kardec era essa. Também porque seria um lugar acolhedor, as pessoas se conheciam melhor, não frequentemente tinham elos de ligação, criariam elos mais fortes de amizade. Então, a recomendação de Kardec era basicamente essa, para que as pessoas criassem a doutrina dessa forma, de uma forma em lugares menores. Depois, obviamente, as coisas mudaram, as coisas se alteraram, e hoje a gente tem essas casas enormes, tem lá a federação que é gigantesca. Esses dias mesmo para trás, nós soubemos, assim, a gente fala uns dias para trás, a gente esquece da idade, né? Uns 10 anos atrás, mais ou menos, a federação precisava de R$10.000 para abrir as portas por dia. Imaginem só, por dia. É muita gente. É muita gente, muito dinheiro. Agora vocês veem, né? Bom, então nós temos esse marketing de Jesus, porque infelizmente alguns irmãos nossos religiosos se atrapalham um pouco com essa história de dinheiro e fé, dinheiro e benefícios religiosos. E é isso que Jesus combate nessa passagem, porque nós não podemos passar dos limites. Obviamente, se na casa nós estamos precisando de uma reforminha, um telhadinho, alguma coisa, a gente faz uma campanha, obviamente, mas tudo dentro de alguns limites. A gente não pode pensar em pôr uma catraca para entrar aqui no centro. Põe uma moeda de 50 centavos, sei lá, não é? Passa o bilhete único aí, não dá, né? Vender água fluidificada, né? Ou vender água fluidificada. Aí é o dom de curar, nós já vamos chegar lá, já é outra coisa, né? Mas aí vocês veem como que não seria próprio mesmo, porque as pessoas que vêm aqui têm que vir com essa condição irrestrita da gratuidade. Nós vamos atender, vamos ajudar, vamos favorecer
Com gratuidade, porque aí nós vamos entrar no segundo ponto. E qual que é o segundo ponto que nós podemos entender? O segundo ponto é assim, Jesus faz algumas recomendações do que ele fala pra gente, vai curar os leprosos. Engraçado, eu fiquei pensando nisso. É possível a gente fazer isso? Porque o Cristo falou, vai curar os leprosos, os obsediados. Ele fala isso. Olha que interessante. Então a gente tem condição de fazer isso, porque senão ele não teria falado, não é? O dom de curar, né? Desenvolver esse dom de cura. E aí agora com a doutrina a gente vai pensando como que a gente vai desenvolvendo isso cada vez mais, purificando o interior, no interior moral, no interior do corpo, né? Melhorando as coisas que a gente faz, melhorando os nossos pensamentos, as nossas ideias, purificando as nossas ideias. Crescendo em entendimento cristão, crescendo em amor cristão, isso tudo vai favorecer a gente cada vez mais. Então ele recomenda a gente curar os leprosos, né? Aquelas pessoas que são perseguidas pela espiritualidade, vai atrás, ajude essas pessoas, dar de graça, porque em tese a gente está lidando com alguma coisa que a gente desconhece, é invisível, não é? Então lidar com obsessão. Você vai no hospital e fala, o que ele tem? Está com obsessão. E fala assim, aqui não trata isso aqui, né? Aí dá uma desculpa, não, ele está com doença dos nervos. Não é? Aí que chega lá, eles dão um monte de remédio para a pessoa fica meio fora de si, às vezes dormindo o tempo inteiro. Só que a gente sabe que não é esse o caminho. O caminho é a gente conversar, entrar no entendimento, sentar numa mesa e procurar achar formas de aprofundar no problema e ajudar essas pessoas. Não só aquele que está sofrendo o problema, mas talvez aquele que esteja envolvido com isso. Conversar de forma cristã, colocar condições cristãs, colocar condições de vida eterna, de vida imortal. É isso, esse é o nosso trabalho. É uma coisa que a gente não sabe exatamente com quem que nós estamos lidando. Como é que a gente vai cobrar por isso? Você se lembra daquelas mulheres que eles recebiam dinheiro para chorar nos velórios? Sim. Carpideira, né? Carpideira. Interessante, né? Mas isso já faz muito tempo, né? Faz tempo. Você tem quantos anos? Eu vi falar. 36. 36. Você já conhece isso? Eu tenho um pouco a mais, não. Já ouviram falar, né? Já ouvi falar. É essa a história que conta. Isso é regionalismo, né? Coisa que as nossas vozes no Nordeste Falar, contar. Não, eu acho que em cidades pequenas ainda deve existir alguma coisa assim. Existe muita coisa que a gente não sabe. A gente, na cidade grande, pensa que superou muita coisa. Você vai para esses lugares pequenininhos, bem afastados. No sertão tem muito. Tem muitas coisas assim, né? Tem aquela coisa, né, de não passar vergonha para a família. Então chama aquelas pessoas para fazer aquela coisa, né? Acho que na nossa família tem uns carpideiros, né? A família também tem? Na minha família também tem, mas era assim, uma vez morreu, não é na minha família. Eu conheci uma pessoa que tinha uma família, entendeu? E na família dele tinha lá, por exemplo, morreu a avó. Aí as netas iam lá, tudo chorava o dia inteiro, chorava lá. Aí acabava o velório, ia todo mundo não sei pra onde, tomar não sei o quê, ir pros seus negócios, pros seus comércios. Falando, meu Deus do céu, os tais lágrimas de crocodilo, né, que eles falam, não é isso? Então, nós estamos aqui e vemos aqui com relação a recursos, é preciso um cuidado muito grande na casa, conosco, os médiuns. Olha, um exemplo do Chico muito forte. O Chico não aceitava presentes. Às vezes acontecia das pessoas, ele ficar numa situação que não dava para recusar. Sabe assim, uma situação que não dá, não tem jeito. Mas ele sempre pedia aquela ajuda e sempre saía desses problemas de uma forma bastante interessante. Vou contar só 2 casinhos. O Clodovil, que todo mundo conhecia, deu um relógio para ele. E aí foi uma senhora lá que precisava de ver a hora para tomar um remédio. Mas não era um relógio qualquer. Não, mas era um relógio, mas tinha hora. E ele quase morreu do bofe porque falou, meu Deus do céu, um relógio de ouro, dá pra mulher pra tomar um remédio. Podia comprar esses do Paraguai, né, pra dar pra ela. A do Paraguai não, de algum país vizinho, não falei Paraguai, de algum país vizinho, não é? E eu sei que o moço ficou aborrecido. Um outro senhor chegou lá com um automóvel de luxo na época, um Galaxy Landau.
Olha, Chico, eu trouxe esse carro de presente para você. Oh, que beleza, meu filho, maravilha. Oh, agora eu vou embora, tá aqui. Faz um favor para mim. Qual que era o favor? Você, por favor, cidade do Rio de Janeiro, não me lembro qual agora. Leva o carro e guarda lá. Quando eu for lá, você dirige para mim, porque eu não dirijo. Aí você dirige para mim, você anda comigo lá na cidade, me leva nos lugares. Nossa, Chico, maravilha, eu vou fazer isso. Pegou, levou o carro. E aí nunca foi nessa cidade. Nunca foi, não é? Então esse é o cuidado, especialmente de nós que somos médiuns, porque é muito comum algumas pessoas, não é nem por maldade, né? Às vezes é por gratidão mesmo, querem fazer algum benefício, criar algum benefício para a gente, favorecer com alguma coisa, e nós precisamos ter muito certo isso em nós. Se houver uma situação que seja quase impossível, a gente pode destinar isso para buscar a necessidade, a carência, a penúria das pessoas. Vejam os livros do Chico, os livros, esse cuidado que ele tomou, não é? Nenhum livro ele tem direito autoral, nenhum. Não teve direito autoral de nenhum livro. E olha que são mais de 400 obras. Veja só, eu poderia dizer assim, pelo menos eu podia pegar um ou outro só para mim, me cuidar, a minha manutenção, mas nem isso ele fez. Viveu uma vida modesta, porém sem necessidades, sem problemas. Então, a ideia básica é essa, tomar cuidado, e muito cuidado, especialmente nós que somos médiuns, para que nunca isso contamine a gente, porque isso é o caminho da derrota. Quando a gente começa a aceitar favores, nós estamos no caminho da derrota. Eu vivo um problema muito grande porque eu sou advogado, quer dizer, já fui, agora estou aposentado. Então, às vezes as pessoas querem dar casos para mim resolver, para me pagar. Aí eu falo assim, né, vai na casa espírita, a pessoa, tem a avó que faleceu, que vai fazer não sei o quê. Então eu faço muita força para não dar certo, sabe assim, para não pegar o serviço, para não dar certo. E aí, graças a Deus, eu dei umas escorregadas durante 40 anos, eu dei umas escorregadas, né? Mas eu posso ser muito sincero que tudo que eu pude fazer, eu pude para não misturar as coisas. Não misturar. Hoje eu falo, porque hoje eu já não pego mais mesmo, que eu sou aposentado. Eu não mexo mais com isso, Deus que me livre, estou muito desanimado com o direito, eu já tenho muita desculpa para dar. A única coisa que eu quero é andar de graça nos ônibus, só isso. E o dom de curar? Vamos voltar para esse assunto, não é? E o dom de curar é justamente a necessidade que nós temos de aprimorarmos. Então estamos sentados em roda de uma mesa, buscando aqui uma convivência com a espiritualidade, buscando aqui uma ligação, uma sintonia, e nós precisamos fazer a nossa parte. E às vezes nós temos um potencial muito grande. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que eram médiuns e que vivem assim um drama, porque a saúde muito abalada, a vida conturbada, situações complicadas, porque efetivamente falta o exercício desta faculdade. É o exercício da faculdade que significa o quê? Não significa que a gente vai sair para o meio da rua aí e curando todo mundo, não é isso. Uma das formas que a gente tem de ajudar as pessoas a se levantarem e se curarem, muitas vezes, é a indicação dos caminhos do Cristo. E como é que a gente faz isso? Não é com palavras, nem imposição de mãos. A gente faz isso com exemplos, não é? Então, as pessoas às vezes ficam meio confusas. Vai curar, então vai se deitar na maquinha, vai passar a mão, fazer imposição, fazer trejeito, vai fazer isso. Muitas vezes não. E a maioria das pessoas... Hoje nós não temos aí um problema gravíssimo assolando o nosso planeta inteiro com essa tal depressão. Então, muitas vezes, o exemplo cristão, a vontade de ver a pessoa de bem, a prece intercessória, sabe? Isso pode favorecer muito. A palavrinha amiga, com cautela, com cuidado, porque nós não somos especialistas nisso, não sabemos como lidar com isso. Mas os espíritos sabem. Então, a nossa aproximação com amor, com vontade profunda de auxiliar. Uma das coisas que o médium de cura tem é justamente essa. Ele tem uma vontade profunda de ajudar. Muito grande mesmo. Então, dessa forma, a gente pode favorecer muita gente. A doutrina espírita nos favoreceu a todos. Quem é que veio para cá, assim, todo serelepe, cheio de amor, rindo à vontade? Quem é que veio para a casa espírita assim?
A maioria de nós não, né? A gente vem muitas vezes com um calinho bem apertado, um probleminha grave, seja emocional, físico, não importa, a gente vem. Ah, mas e o meu problema físico? Não curou, mas não tem problema, amenizou. Você está podendo até vir aqui, não é mesmo? Ai, minha dor na coluna. Dor na coluna todo mundo tem. No joelho, na coluna, no pé, não é? Falta de ar, o cara sobe 2 ladeirinhas, já chega aí quase morrendo, aí quase tem que chamar o SAMU para ele. Mas o que tem? Isso daí eu entendo. Não é mesmo? As subidinhas. Essas subidinhas que tem por aí, não é? Então a gente vai entendendo que nós temos condição, nós podemos. Então, conhecimento, entendimento, às vezes fechar um pouquinho a boca, porque às vezes a gente quer resolver o problema de todo mundo, né? A gente acha que tem conselho para todo mundo, tem forma de ajudar todo mundo, né? Então, fechar um pouquinho a boca, ouvir, não é? Recomendar o médico divino, porque é ele que pode, nós não podemos nada, né? Poxa vida, procura entender um pouquinho mais o que é Jesus, como que funciona o conhecimento dele, procura entender um pouquinho mais essa história de abnegação, de esquecimento, de tolerância, de amor. Procura entender um pouquinho isso. Isso vai ajudar fortemente a gente. Aqui na Terra todo mundo tem doença. Sabe por que todo mundo tem doença? Já se perguntaram isso? Nossa, mas não tem ninguém que seja são aqui, né? Já repararam? Porque não tem ninguém que é perfeito. Só Jesus passou por aqui. Se eles não tivessem mandado ele de volta, ele talvez estivesse aqui até hoje, em 2000 anos, estaria andando por aí com uma bengalona assim. Olha, Jesus está vindo. Aquela coisa, né? Imagine só. Porque como é que ia tirar uma pessoa perfeita da terra? Só na base da força mesmo. Porque não tinha como ele sair daqui. Doença em Jesus, alguém ouviu falar que ele mancava, que ele doía as costas, a coluna, o joelho, essas coisas? 30 mil quilômetros Jesus andou na sua peregrinação. 30 mil, olha só. Eu andei 500 metros da avenida até aqui, já quase morri, imagina só, né? 30 mil quilômetros, olha só, que Jesus andou, não é? E olha, ninguém sabia que tinha que tomar K2, D, B4, B6 e complexo. Ninguém sabia disso, tinha que tomar sol ao meio-dia. Ninguém sabia que tinha que fazer isso. Olha só, não é? Tem que comer arroz 7 grãos, pão integral, essas porcarias tudo a gente tem que comer, meu Deus do céu. A gente nem sabia disso, ninguém sabia disso. E olha, imagine só, tivemos que forçar a saída dele daqui, porque senão... Então, nós temos os nossos problemas, e esses problemas estão associados, obviamente, a nós. Mas, claro que nós podemos amenizar, favorecer, ajudar. Então, aquela história bonitinha que o Chico conta aqui, tá bom, incêndio na floresta, eu vou ficar quietinho, só olhando, pegar fogo? Tem um senhor aí que é da igreja protestante, ele estava fazendo uma entrevista, ele estava falando que os espíritos atrapalham muito com essa história de caridade. Porque eles atrapalham o karma das pessoas. Eu fiquei tão indignado, falei, mas como assim, meu Deus do céu? Não, que a pessoa vem com aquele karma e vai lá e atrapalha o karma da pessoa. Bom, é interessante, assim, né? Ele nem sabe o que estava falando, porque se ele está falando em karma, ele está admitindo a vida passada. Meu Deus do céu, essa é uma das pontas, né? A outra ponta que é interessante é assim, né? Então tá, minha casa começa a pegar fogo, então pode queimar, porque eu acho que esse é o meu karma. Se a gente não conseguir apagar, a gente pelo menos fez o quê? A nossa parte. Não é assim? Então, e aí nós podemos e nós devemos buscar esta integração. Nós que estamos nos aproximando cada vez mais da doutrina, não podemos deixar de lado uma leiturinha, ainda que suave, que leve, pequenininha. Todos os dias uma mini mensagem, um livrinho, uma perguntinha do Livro dos Espíritos, uma passagenzinha do Evangelho. A gente não pode deixar de fazer contato com isso. Porque o médium que não estuda, olha, é perigoso, é muito perigoso. Quando ele menos espera, ele está servindo de alto-falante para coisa que ele nem imagina. Então é preciso a gente estudar, é preciso a gente compreender, é muito necessário que a gente possa, com o tempo, saber que sem esse estudo é muito complicado. No livro dos médiuns tem uma passagenzinha lá que eles perguntam assim, o Kardec pergunta, todos os médiuns são enganados? Sabe o que os espíritos respondem? Todos são.
Mas aí sabe qual é a diferença? Alguns são enganados menos. Não é mesmo? Quando a gente vai comprar um carro, o homem não engana a gente. Quando você vai na padaria e pergunta se o pão tá fresquinho, ele não fala que tá. Você vai na feira, tá tudo muito gostoso? Tá. A laranja tá doce? Tá tudo... É assim. Mas devagarzinho a gente vai pegando um jeitinho. Falando, ei, o cara desse pão não tá bom. Esse carro não tem boa referência. Essa fruta aqui tá estranha. A gente vai devagarzinho entendendo, né? Com o quê? Com o conhecimento. Né? Assim que a gente vai aprendendo e se desenvolvendo. Então, que a gente possa fazer força para o estudo. Somos todos médiums, obviamente, e nós temos as possibilidades de fazer muito mais do que a gente imagina. É claro que Jesus deu um objetivo, né? Porque já pensaram, né? Que ele falou assim pra gente: vocês são capazes de fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Eu fico pensando, mas Jesus, puxa vida, né? Vai demorar. Ele não falou em quanto tempo, né? É justamente isso. Ficou faltando essa informação, né? Em quanto tempo que a gente ia demorar para fazer isso, né? Mas a gente é capaz de fazer muito. É claro que a gente não chega nem aos pés de Jesus. Obviamente que não vamos chegar, mas não tem problema nenhum. Se a gente conseguir pelo menos estar no mesmo caminho que ele, já é uma grande coisa. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que vocês possam ter um excelente trabalho. Não esqueçam de orar muito por mim, que eu sou uma pessoa muito perturbada. Aliás, eu conheço uma pessoa que é muito perturbada, não sou eu não, é outra pessoa, tá certo? Que a gente possa estar sempre de pé, porque vocês pensam que é fácil fazer exposição, né? Então, eu tô percebendo que tem gente que tá pensando assim, né?